Qual é a sua verdadeira vocação? Né? Deus te criou como homem, como mulher. Sim, Deus criou todas as coisas. E a cada coisa Ele deu uma natureza diferente, uma coisa distinta. Nos fez de formas diferentes. Ora, qual é o grande chamado do ser humano? Deus não era obrigado a criar nada, nem o ser humano. Mas à medida em que Ele decide nos criar, Ele nos cria como nós somos realmente chamados a ser. Ele nos cria como homem, ou seja, a partir do conhecimento eterno que Ele tinha. Deus sabia o que era homem. Ele sabia o que significa ser homem. Não era obrigado a nos criar, mas na medida em que decide nos criar, tem que nos criar de acordo com o seu conhecimento eterno. E é isso que Ele fez. E, portanto, qual é o grande chamado e vocação do ser humano? É a vida no espírito. O ser humano, de fato, tem um ponto de intersecção. Por um lado, ele está vinculado à matéria, à corporeidade, portanto, até à dimensão da animalidade. Ele tem um vínculo, sim, com aquilo que é inferior a ele. Mas ele também tem um vínculo, uma semelhança com aquilo que é espiritual. Com os anjos, por exemplo. Com o próprio Deus. Porque foi feita a imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós não podemos negar a nossa humanidade. Deus nos fez assim. Mas também não podemos negar nenhum aspecto dessa humanidade. Ou seja, a minha dimensão material e animal faz parte do meu ser, como também a minha dimensão intelectiva, volitiva, espiritual. A grande questão é que, de fato, eu sou chamado a ter uma vida e uma alma ordenada e, portanto, é o inferior que tem que se submeter ao superior e não o contrário. É a minha animalidade, a minha sensibilidade, as minhas paixões que devem ser ordenadas pela minha inteligência, né? Pela minha vontade firme, que é um apetite racional. Então, isto posto, isso mostra o quê? Que todos nós temos uma dimensão material, animal, mas nós não podemos vivenciar isso da mesma forma que os outros animais. Um animal come, mas ele não é capaz de gastronomia. Nós não podemos comer como um animal come. Nós não podemos dormir do jeito que um animal dorme. Porque nós somos capazes de vivenciar tudo isso de maneira diferente, porque somos seres racionais, capazes de pensar, temos liberdade, capazes de escolher livremente, de ter clareza nas coisas. Portanto, o grande chamado e vocação nossa é a vida no espírito. E o que significa isso? Em primeiro lugar, ter uma vida onde a gente valorize mais as nossas faculdades espirituais, que é a inteligência e a vontade, não tanto a nossa sensibilidade. Mas do ponto de vista teológico, também é ter claro que ter uma vida no espírito é vivenciar todas as áreas da nossa vida de forma espiritualizada mesmo. Ou seja, de maneira elevada. Isso pressupõe ter uma comunhão com Deus. Isso pressupõe ser movido pelo Espírito Santo. Isso pressupõe se abrir à graça e não resistir à graça. Isso pressupõe dar liberdade a Deus e deixar Ele conduzir a nossa vida. Isso pressupõe, principalmente, ter consciência e clareza que o nosso fim último é o fim sobrenatural. Ou seja, todos vamos morrer. Mas o nosso fim último absoluto não é a morte. A morte é uma passagem, um encontro com Deus e onde seremos julgados. O nosso fim último é o que nós, no fundo, buscamos. É Deus. É contemplar a Deus. É? Então, na medida em que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, como diria Santo Agostinho, nós não só fomos feitos por Deus, mas para Deus, e por isso só Ele pode saciar o nosso coração. Então, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O pecado original feriu tudo isso. Perdemos a semelhança, mas a imagem não. Ela é ferida, mas não perdida. Uma natureza humana ferida, mas não destruída. Então isso mostra que nós não temos só um fim também natural, que é desenvolver as nossas potencialidades naturais.
uma humanidade, né, no sentido de excelência, com excelência. Mas nós temos também um fim sobrenatural, que é essa bem-aventurança, essa felicidade que todos nós almejamos. Tanto que no coração, na vida de todo ser humano, é isso, né? Todos desejamos ser felizes, etc. Então há um desejo dessa bem-aventurança, dessa felicidade. Porém, evidentemente, existe mil concepções e conceitos do que seja isso. A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, a nossa fé vem deixa bem claro, ou seja, do ponto de vista católico, do ponto de vista cristão, onde está essa bem-aventurança? Está em amar a Deus, principalmente porque fomos amados primeiro por Ele. A felicidade e a bem-aventurança está em contemplar a Deus e viver uma eterna comunhão com Ele, contemplando face a face. Então a vocação do homem é uma vida no espírito, tanto no plano natural, no sentido de desenvolver suas potencialidades naturais, mas também no plano sobrenatural. Ou seja, aquilo que vai além das nossas exigências naturais. Aquilo que no fundo é pura gratuidade e bondade de Deus. Porque não faz parte da nossa natureza. Nós somos chamados a participar da vida de Deus, da natureza de Deus. Para isso precisamos ser elevados, para isso precisamos da sua graça. E de fato, como a gente já viu quando estudamos o credo e os sacramentos, Cristo veio ao mundo justamente para isso, para nos salvar e não para nos condenar. Ele que é o mediador e o salvador. Então, de fato, nós precisamos entrar nesse caminho, ou seja, para chegar até o céu, para ir até a vida eterna, nós temos que nos desprender das coisas, das pessoas, dessa vida. Não que esse mundo seja mau e ruim. Vocês já ouviram eu falar isso 1000 vezes? Tudo isso que Deus criou é bom e belo, porém, nós nos apegamos. Nós nos apegamos às pessoas, nós nos apegamos às coisas, aos bens temporais. E tudo vai ficando difícil, porque temos medo de perder tudo isso. Isso vai nos paralisando. E a gente acaba não amando a Deus sobre todas as coisas. Amando a Deus acima de tudo. Então nós somos chamados a ter uma vida nova. Nós somos chamados a realmente a viver de acordo com a nossa nova identidade de filhos de Deus que nós recebemos no batismo. Eu não posso continuar pensando da mesma forma. Eu não posso continuar mais agindo da mesma forma. Eu não posso mais continuar analisando as coisas com meus antigos critérios. Se eu sou filho de Deus, redimido por Cristo, se eu aceitei isso na minha vida, os meus critérios de julgamento precisam mudar. A minha forma de resolver as coisas precisa mudar. Ou seja, eu preciso não só de uma maturidade intelectual e psicológica, eu preciso de uma maturidade espiritual.